10 de outubro, Café com Deus Pai. O caminho de volta. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Lucas, capítulo 15, versículos 18 e 19. Vamos ler a passagem da Bíblia de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que é aquele versículo que nós acabamos de ler na mensagem de hoje. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. 12. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. 13. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. 14. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. 15. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. 16. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Versículo 18. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. 19. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. 21. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Nós lemos o texto de Lucas para ter a visão completa desse versículo aqui. Então, voltando para a mensagem de hoje, o caminho de volta. Vamos ler mais uma vez aqui o versículo. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Vamos então agora à leitura da mensagem de hoje. A parábola do filho pródigo, esse filho que pediu antecipadamente a sua herança, foi para um país distante e gastou tudo que recebeu como herança e depois começou a passar fome e depois se arrependeu e voltou para casa. Essa parábola que Jesus contou e que nós acabamos de ler é uma narrativa poderosa que reflete nossa jornada. Esse jovem mergulhou em uma vida de irresponsabilidades, acreditando que os dias de prazeres da carne seriam infinitos. Suas escolhas o conduziram a um estado de angústia tão grande que o fizeram desejar comer o alimento de porcos, uma figura da própria miséria, apontando para fome e desespero intensos. A verdadeira crise do filho pródigo não estava apenas em suas ações, mas no vazio
existencial que essas escolhas revelaram. Um vazio que apenas o amor e o perdão incondicionais de um pai poderiam preencher. Se desde o princípio ele tivesse sua identidade firmada, nunca teria tido uma atitude de órfão e saído da casa do pai. Sua trajetória de retorno não é apenas um caminho de volta para casa, mas uma jornada de reconhecimento e aceitação de sua verdadeira identidade como filho amado. Muitos de nós caminham por estradas marcadas pela imprudência e rebeldia, buscando prazeres mundanos para preencher vazios que só em Deus é possível. Ignoramos muitas vezes a nossa identidade de filho, não ouvindo a Deus, nem mesmo aqueles que nos amam e se preocupam com nossa caminhada. Contudo, nossas escolhas acabam nos levando para caminhos longe da presença do Pai e, consequentemente, acumulamos feridas emocionais, vazios, traumas, dores e pecados, diante do que só o arrependimento e o caminho de volta nos fazem recomeçar uma nova vida. Para quais caminhos suas escolhas o têm levado? É tempo de refletir, de rever suas decisões. Faça o caminho de volta para os braços do Pai, pois independentemente do estado em que você se encontra, Ele está de braços abertos para o receber com amor e levá-lo a um recomeço. A frase de hoje é: a paternidade já foi estabelecida por Deus, mas a filiação é uma escolha de cada um. Lendo mais uma vez, a paternidade já foi estabelecida por Deus. Quer dizer, Deus já determinou: eu sou o seu pai. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu nunca abandonarei você. Independente do que você esteja enfrentando, eu estou ao seu lado. Deus, ele é sim, ele é realmente o nosso pai. Mas a filiação, entender que ele é o nosso pai, é uma escolha de cada um. Deus pode estar presente em todo o tempo, e o filho pode não se sentir filho. Deus pode amar, e o filho pode pensar que ele não ama. Muitas vezes dizemos: Deus não me ama, porque se ele me amasse, a minha vida podia ser assim, mas não é. Então, na realidade, ele não ama. E muitas vezes o amor de Deus é que faz com que ele livre você de um caminho que você não percebeu que seria ruim e vazio para você. Vamos voltar agora para o texto de Lucas e ver o que aconteceu com esse filho quando o pai o avistou e quando ele voltou para a casa do pai. Voltando aqui para a Bíblia, Lucas capítulo 15, no versículo 21. E o filho disse, quando o filho voltou para casa, e ele viu o seu pai, o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Versículo 22. Mas veja o que o pai fez. O pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam
nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Versículo 23. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. 24. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Deus, Ele quer que você que está um pouco longe, que está um pouco afastado, ou que de repente pediu a Deus toda a sua parte da herança para ir para o mundo, para gastar o que recebeu no mundo e agora percebeu que o mundo não tem nada e às vezes está pensando, será que eu volto para Deus? Será que Deus me recebe de volta? Deus quer recebê-lo, Ele quer recebê-la de volta. E veja esses versículos que nós lemos, o 22, o 23 e o 24. Mas o pai ordenou aos empregados, e o filho voltou e disse, veja o 21, ele disse para o pai dele, Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Nós percebemos aqui que ele não entendia o quanto o pai dele o amava, então ele saiu para o mundo. Algumas pessoas vão para o mundo porque imaginam que o mundo tem algo melhor do que Deus. Não entendem o valor das riquezas que têm quando estão na casa do Pai. Mas quando vão para o mundo, conseguem perceber quantas bênçãos perderam de terem ido para lá, para o mundo. Então, às vezes, ficam com vergonha de voltar. E às vezes ficam no mundo e não voltam, porque ficam pensando, eu não sou mais filho. Mas a frase de hoje é, a paternidade do pai já foi estabelecida, mas a filiação é uma escolha de cada um. E a mensagem de hoje está dizendo, se você está afastado, ou até se você está na casa de Deus e pensando que Ele não está com você, que Ele está com você. Então o pai ordenou aos empregados, vamos ler aqui o versículo 22 na tela. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Deus tem a melhor roupa para cobrir a sua vergonha. Aquilo que foi feito de errado, Ele quer cobrir, perdoar e limpar e trazer você de volta para o caminho certo. E vistam nele. É disso que fala a roupa. Ponham um anel no dedo dele. O anel representa a aliança, representa o pacto. Quando o pai disse, coloca um anel no dedo dele, ele estava dizendo, coloca de novo a marca que ele faz parte dessa família. Deus quer colocar um anel no seu dedo e dizer, você é meu filho, você é minha filha. E sandálias nos seus pés. As sandálias representam o caminho. Ele está dizendo, eu vou dar um caminho novo. Sandálias nos seus pés, ele estava descalço, ele estava sem rota, sem rumo. Deus disse, Deus diz, ele quer colocar as sandálias nos seus pés. Se você está sem rumo, sem direção, ele dá direção. 23. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. 24. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado e começaram a festa. O Senhor ama quando os seus filhos o reconhecem como pai e aceitam a sua filiação. Então aceite que você é filho, que você é filha dele, que ele é um pai que ama você e quer você de volta na casa dele. Eu não sei o que aconteceu com você, talvez você saiu para o mundo em razão da decepção com pessoas dentro da igreja, talvez alguém que fala que é cristão, que anda com a Bíblia na mão, criticou você e falou coisas erradas, indevidas, que você não merecia escutar e fez com que você saísse da igreja, do lugar em que você
participava, mas essa pessoa que está lá é seu irmão. Mas o pai, que é o dono da casa, quer você de volta. E por falar nessa questão de irmão, veja o que o irmão mais velho, que ficou na casa, disse sobre essa festa. Vamos ler aqui a continuação. 25. Enquanto isso, ou seja, enquanto o pai estava comemorando, fazendo a festa pelo retorno do filho mais novo que tinha se perdido, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. 26. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? 27. O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. 28. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. 29. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. 30. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? 31. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. 32. Mas era preciso fazer esta festa, para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Esse texto que nós lemos mostra que existem muitos filhos que estão dentro da igreja, que estão orando, que seguem a Deus, que leem a Bíblia, mas que não desfrutam das riquezas, da graça, da alegria e das bênçãos de Deus. Tanto o filho mais novo, que foi o filho pródigo, que pediu a parte da sua riqueza e foi para longe e desperdiçou tudo, e teve que desejar comer a comida dos porcos. Esse desejar comer a comida dos porcos é o desejo de fazer as coisas que os perdidos no mundo fazem. Querer comer a comida dos porcos é querer se embriagar, fumar, se prostituir e depois ficarem famintos e vazios em razão de que nada desse mundo preenche a vida naquilo que só Deus pode ocupar e preencher. Mas o mais velho que ficou em casa, ele estava dentro de casa e não conseguiu perceber que podia pedir ao pai o cabrito para comemorar com os amigos. E existem pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem, mesmo orando, lendo a Bíblia e seguindo a fé, desfrutar das bênçãos do Pai porque acham que não são merecedoras das bênçãos que Deus tem preparado para elas. São pessoas que veem Deus como se Deus não fosse Pai. Mas olhem o que diz aqui o texto de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, esse Espírito aqui é aquele anel. Aquela mensagem que nós lemos do filho que se perdeu, quando o pai disse: coloquem um anel no dedo dele. Esse anel representa o Espírito de Deus, que todo aquele que anda com Deus recebe. E agora, esse texto que nós vamos ler agora, Romanos 8, versículo 15, explica para nós o que é esse anel. Veja o que diz aqui: porque o Espírito
Aqui o Espírito em letra maiúscula significa o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus que vocês receberam, que é esse anel, receberam de Deus, não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Então o filho mais velho se sentia como um escravo. E o filho mais novo, que gastou todas as riquezas, ficou com medo de voltar para a casa do pai. Mas ele está dizendo que o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Então esse versículo aqui mostra que todo aquele que reconhece a sua condição de filho, quando é iluminado pelo Espírito de Deus, consegue tratar a Deus como Pai. E consegue chegar até Deus e dizer, meu Pai. E consegue orar e pedir a Ele e vê-lo como Pai. E muitas vezes nós não aceitamos e não assumimos essa condição de que somos filhos e que Ele realmente se interessa pelas nossas demandas, que Ele realmente nos consola, que Ele realmente escuta as nossas orações e realmente quer nos ajudar e nos tratar. Mas essa mensagem que nós lemos hoje mostra que um filho colocou tudo a perder e quando ele se arrependeu e entendeu a bondade, tudo aquilo que ele tinha na casa do pai e voltou, Deus o recebeu. O pai, que representa Deus, o recebeu com alegria e colocou nele esse anel, que é o Espírito de Deus, para que ele pudesse entender que ele é filho e por isso ele fez aquela festa. Mas o filho mais velho ficou o tempo todo em casa e se achava um escravo. Que hoje você que está na casa do Senhor, entenda que você não é um escravo. Você é filho, você é filha. E que você que saiu, entenda que Deus tem muita alegria de ver os seus filhos dentro da casa. Então, lendo mais uma vez a frase de hoje, a paternidade já foi estabelecida por Deus. Ele é nosso Pai. Ele sempre está cuidando, velando, ouvindo as nossas orações, vendo o que estamos passando e sempre com o desejo de estender a mão e de nos atender como um pai cuida de um filho. Mas a filiação, entender que somos filhos, que podemos contar com Ele, que podemos orar a Ele, que Ele com certeza responderá e nos ajudará, é uma escolha de cada um. O filho mais velho estava dentro de casa, mas nunca pediu o cabrito para comemorar com os amigos. Se tivesse pedido, se tivesse confiado em Deus, se tivesse confiado no Pai, o Pai o atenderia. E o mais novo não entendia tudo o que tinha de bom dentro de casa. Que você entenda que a paz, ter um Pai, que é Deus, a quem você pode pedir socorro e ajuda, são bênçãos que são inestimáveis e que o mundo nunca vai poder oferecer. O mundo oferece a bebida, a droga, a prostituição, mas o mundo não consegue preencher o vazio da alma e essa comida que o mundo tem é a comida dos porcos que muitos filhos, por não entenderem que são filhos, foram atrás e têm sofrido e padecido. Então, na última frase aqui, ele colocou aqui na mensagem: para quais caminhos suas escolhas o têm levado? É tempo de refletir, de rever suas decisões. Faça o caminho de volta para os braços do Pai, pois independentemente do estado em que você se encontra,
Ele está de braços abertos para o receber com amor e levá-lo a um recomeço. Aqui, o pastor Júnior Rostirola está falando do filho que se perdeu. Mas eu convido você que está dentro de casa a fazer um caminho de renovação. Você não saiu da igreja, você está dentro da casa de Deus. Mas que você pense e veja Deus como seu Pai. Que você faça o caminho de renovação do seu entendimento. Que você entenda, Deus é Pai. Você pode contar com Ele. Talvez você não colocou algumas questões na mão dele pensando, ele não vai me ouvir. Mas em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, está escrito assim. Veja aqui Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Agora o 8. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Então, muitas vezes, não pedimos, porque não assumimos a condição, a qualidade de filhos. Mas como nós vimos ali em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, o anel no dedo, que é o Espírito de Deus, foi dado a você. E você é filho e pode pedir. Aqui em Mateus, nós acabamos de ler. Peçam e vocês receberão. Então assuma a sua qualidade de filho. Veja o seu Deus como seu verdadeiro Pai. Lendo mais uma vez a frase de hoje, a paternidade já foi estabelecida por Deus, mas a filiação é uma escolha de cada um. Hoje é o dia 283 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 115 e a palavra-chave de hoje é retornar. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Eu oro por aqueles que estão longe da sua casa e que ouviram essa mensagem, que eles entendam que o Senhor os ama e que o Senhor os quer de volta. Que eles tenham força para que possam retornar e que possam seguir com alegria no Senhor, entendendo que o Senhor é Pai e que eles são filhos e que o Senhor os ama, que o Senhor agora dê a eles roupas novas e o anel no dedo, que é o Espírito Santo, e sandálias nos pés, para que recebam a direção correta no caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos também por aqueles que estão na sua casa, mas que estão desgostosos, que estão decepcionados, frustrados em razão de coisas que ocorreram dentro da igreja e que estão pensando assim: Deus não está nem aí para mim, Deus não me responde, Deus não me escuta, Deus não me tem ajudado, e que talvez estão pensando em abandonar a sua casa e caminhar pelo caminho do mundo para comerem o alimento que é do mundo, que na sua palavra é o alimento que não vale nada, que é o alimento dos porcos, daqueles que não andam no teu reino. Eu peço que o Senhor os guarde desses males, que o Senhor os ajude a entender que eles são filhos e que podem pedir ao Senhor o que precisam, que o Senhor fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor responde, o Senhor atende, o Senhor dá respostas, direcionamento. Que eles possam também ver que o Senhor é Pai e que eles são filhos, que são filhas, que o Senhor é realmente Deus que guarda e cuida e vela pelos seus filhos. No Salmo 17, no verso 8, está escrito que o Senhor cuida dos seus filhos como a menina do olho. Então o Senhor é aquele que realmente guarda e cuida, e que o Senhor esteja com eles também. Ajuda a todos para que recebam o teu reino e possam receber essa confiança nesse anel, que é o teu Espírito Santo, e entendam que o Senhor é o nosso Pai e podemos chegar ao Senhor e dizer: meu Pai, o Senhor é meu Pai. Que o Senhor derrame essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos para a leitura bíblica. A leitura bíblica é o Salmo
115. Que você possa retornar, você que está longe, e que você que está dentro possa entender que você é filho e que você é filha. Vamos aqui para o Salmo 115. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. 2. Por que dirão as nações, onde está o seu Deus? 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. 6. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. 7. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Versículo 10. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Quando o versículo 9 fala assim, confia, ó Israel, no Senhor, ele é teu auxílio e teu escudo, Israel é o povo de Deus. Todos os que seguem a Deus são chamados de Israel. Então, você que confia em Deus aqui no versículo 9, ele está dizendo assim, confia. Ei, você que ora a Deus, que acredita em Deus, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Ele é aquele que ajuda você. E ele é teu escudo, ele é aquele que protege você. No versículo 10, quando fala assim, casa de Arão é uma outra forma de falar a respeito do povo de Deus. Arão era o sumo sacerdote de Israel. Então, quando ele fala aqui casa de Arão, é uma outra forma de dizer, ei, vocês que realmente fazem parte do meu povo, vocês que são do meu povo, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Ele repete no versículo 10 que ele é o teu auxílio e teu escudo para reforçar, dizer que ele realmente está com você. Versículo 11. Vós, os que temeis ao Senhor. Quem teme ao Senhor é aquele que coloca a Deus em primeiro lugar, aquele que busca a Deus. Então ele está dizendo, vocês que temem ao Senhor, que estão buscando a Ele, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. Ele está repetindo 3 vezes, no 9, no 10, no 11. Ele é teu auxílio, ele é teu escudo. Versículo 12. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele está reforçando. Tenham certeza, ele realmente abençoará. Versículo 13. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta pequena, talvez você pense, Deus não escuta a minha oração. Mas Deus está dizendo que Ele escuta sim. Versículo 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. 15. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. O 15 está dizendo, esse Senhor, ele fez os céus e a terra. Ele tem todo o poder. Versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então ele está dizendo, tudo que você precisa aqui é inatingível, que é inalcançável, que você sabe que não tem como aos seus olhos, então você pede para os céus. Os céus, que é o lugar que nós não alcançamos, não acessamos, são os céus do Senhor. Aquilo que você não pode tocar é do Senhor. Ele pode alcançar para você. Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A terra, tudo aquilo que está no seu alcance.
Tudo aquilo que você pode fazer, é você que tem que fazer. A terra deu a ele aos filhos dos homens. Aquilo que está ao seu alcance, que está aqui na terra, que está no campo do seu poder de fazer, você precisa fazer. E aquilo que você não alcança, você olha para os céus, e os céus são do Senhor. Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Versículo 17: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. A primeira parte do 17, os mortos não louvam ao Senhor, são os que estão mortos espiritualmente. Aqueles que não buscam a Deus estão como mortos. Eles estão seguindo para a morte espiritual. E os que descem ao silêncio são aqueles que de fato morreram. Eles não têm mais como louvar ao Senhor. Então o versículo 17 está dizendo: enquanto você tem vida, aproveite essa vida e seja alguém que tem vida em Deus. Venha para Deus, receba a Deus. E o versículo 18: mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Ele está dizendo no 18: mas nós não vamos escolher o caminho da morte. Nós não vamos descer à sepultura sem estar com Deus. Nós bendiremos ao Senhor. Desde agora e para sempre louvai ao Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor, somente ao Senhor. A primeira parte que nós lemos aqui do Salmo, que fala que é as nações perguntando onde está o seu Deus, o nosso Deus está no céu, e ele não é de prata, nem de ouro, nem é uma imagem, como nós lemos aqui na primeira parte, que são ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram. Têm mãos que não apalpam, pés que não andam, e nem algum som sai da sua garganta. Nós somos os que cremos no Deus vivo, no Deus que é o Deus dos céus, que realiza o impossível. Então, se você ainda não recebeu esse Deus e está vivendo nesse mundo, perambulando, perdido ou perdida, sem saber que é filho de um Deus que ama você, você tem a oportunidade de se tornar filho dele. Como eu faço para ser filho de Deus? Para deixar de ser aqui, lendo aqui na tela o versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. 18. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre louvai ao Senhor. Como eu faço para ser filho dele? Você recebe Jesus, que Deus enviou para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Você, quando acredita que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado, o Deus que assumiu a forma humana, veio em carne e viveu aqui na terra para morrer por mim e por você. Quando você acredita nisso, ele veio em carne e morreu pelos meus pecados e o sangue dele me limpa dos pecados, e você confessa, recebe ele, fazendo uma declaração, você se torna filho de Deus. Então, se você quer se tornar filho de Deus agora, faça essa oração comigo, essa declaração. Declare assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é o livro que está no céu, onde estão os nomes dos que recebem Jesus como você agora recebeu. Então agora o seu nome está escrito no livro da vida, é o registro de nascimento no céu. Se você vier a morrer, você recebeu Jesus, recebeu o perdão dos pecados, tornou-se filho de Deus e estará com ele. Enquanto você estiver aqui na terra, você recebeu o Espírito Santo. Como nós lemos em Romanos 8, versículo 15, quando você recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Você pode chamá-lo de meu Pai. Ore a Deus, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo. Você não precisa adorar a nenhum santo e a nenhuma imagem
como nós acabamos de ler aqui no Salmo 115. Porque o Senhor está vivo. Ele é um Deus de vivos, não um Deus de mortos. Então você pode crer e falar com Ele, e Ele vai estar com você. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, hoje e sempre grandemente, na graça e paz de Cristo. Amém.